Tá, vamos fazer o seguinte: você faz a pergunta e, se possível, você digita caso eu não consiga escutar perfeitamente a tua pergunta. Pode ser assim? Pode ser, tá certo? Hoje, a gente essa semana eu estava conversando com Noêmia, né, Noêmia? A gente bateu um papo durante a semana e foi desse papo que surgiu, né, a ideia dessa live. Noêmia não está conseguindo me escutar, gente. Peraí, vou botar aqui, ó. Qualquer coisa, gente, a gente transfere, tá? A gente transfere essa live Ju, e aí a você gente vai faz outro ter horário. que digitar essa pergunta É, para mim. infelizmente, gente, sem a gente se ouvir tá complicado. Ela não tá me ouvindo. Se as pessoas estão falando que estão nos ouvindo bem. Mas É a eu que gente não não estou tá. conseguindo te ouvir bem, É, né? Deixa eu fazer um teste aqui na minha conexão também, só um instante. Vamos lá, Ju, de novo. Tudo bem? Me tudo escutando ótimo. bem? Eu tô te ouvindo tranquilo. Tá. Eu vou pedir para você se afastar um pouquinho do Pronto, seu áudio, do seu receptor, porque é uma pronto. microfonia, como se tivesse um outro equipamento ligado junto. Não tem não, ele tá sozinho aqui na sala, tadinho. Tá, tudo bem. Então vamos lá. A gente tenta pelo menos a primeira pergunta, mas eu vou pedir para digitar caso saia muito ruído e eu não te entenda. Pode ser? Pode ser. Então, ó, tem Ó, muita gente preocupada, né, com a volta dos atendimentos, né? entendi a pergunta, Ju. Tem muita gente preocupada com a volta ao trabalho? Seria essa a pergunta? Exatamente. Então, o que eu queria te perguntar é, quando o esteticista deve voltar, né? E caso, né, seja o caso de ele voltar, como ele deve fazer isso? Entendi, Ju. É uma preocupação de muitos, né, Ju? Eu acho que não dá para iniciar a resposta, né, de quando o profissional retornar e como ele retornar, sem antes deixar bem claro que a situação ela está acontecendo, né? A pandemia, mas a endemia, que é a nossa situação hoje, né? Ela está crescente ainda no território nacional, então parando com a situação. É claro que em alguns estados, por decreto, não podemos trabalhar, mas em paralelo, em alguns estados, algumas cidades, através de decreto, também flexibilizaram ao retorno. Por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, o estado flexibilizou para o retorno de algumas profissões de serviços. Porém, na minha cidade, onde eu resido, não flexibilizou, fechou. Então, esteticista não pode trabalhar aqui na cidade que eu resido. E assim, tem várias situações Brasil afora. Mas a questão da profissão, né, esteticista, a conexão da Ju caiu, tá, gente? Vou esperar ela retornar. Reconectando. Eu estou por aqui. Não sei se a Ju está me escutando. Oi. Então, Estou Ju, a escutando. situação é se preocupar com o retorno, sim, independente de quando é este retorno. Eu acho que já foi percebido pelo profissional a situação, que é uma situação de saúde pública, e que a nossa profissão nos expõe diretamente a esse risco, né? De Sim, contágio e de transmissão, levando em consideração que os dois lados, tanto o prestador de serviço estético pode estar assintomático. Então, a possibilidade do retorno desse profissional tem que ser com consciência, quando for determinado este retorno, mas só se tiver condição técnica em todos os aspectos da segurança em saúde, da gestão do trabalhador e também do cliente. Aonde a gente sim, destaca isso, né, Ju? A questão de ferramentas. Os nossos EPIs, eles vão muito além daquele EPI que a gente tinha antes da pandemia. Aquela máscara que nós utilizamos na nossa prática clínica de TNT, ela não vai garantir
um risco maior que a gente vai estar enfrentando diante dessa pandemia. Por que que é legal a gente pensar assim? Levando em consideração que, olha, o doutor Bruno Carvalho entrou, tá? O nosso advogado aí, mas aqui não é a Anesca, essa aqui é um bate-papo, tem que lembrar que É um as bate-papo. pessoas podem associar aí a fala da Anesca, que não vai ser diferente, né? Você me convidou e a gente está discutindo essa questão aqui. Então, Hoje é um nós temos bate-papo que de perceber colegas. a nossa profissão, lá, doutor Bruno, deu um alô ali, a nossa profissão, e a gente começar a olhar, sim, quando tiver a possibilidade do retorno, como que nós estaremos nos prevenindo agora para enfrentar esse retorno, né? Quais os EPIs que a gente deve ter? Como é que vai ser essa norma de biossegurança que a gente já aplicaria, mas como será que nós podemos melhorar? Eu acho que é um momento, né, Ju, da gente observar como é que é o nosso espaço de atendimento, quais as medidas que a gente já usava e onde podemos melhorar. Eu acho que a palavra é essa, melhorar. Eu acho que se realmente Observar muita dificuldade. Como, Ju? Eu digo que eu acho que as pessoas que sentiram mais dificuldade é as que já tinham a dificuldade antes em se adequar às normas de biossegurança, né? A gente Sim, sabe que a maioria das pessoas. O hábito da biossegurança a gente já aplicava, né? Isso. Mas eu vejo, esteticista, já vislumbro a gente ter um olhar um pouco mais profundo sobre isso, diante da possibilidade garantir ainda mais essa segurança quando isso acontecer. Porque não só na sala de atendimento, em todo o espaço que envolve o nosso atendimento, desde a recepção, né? Como é que eu vou recepcionar? Porque eu vou estar atendendo prováveis pessoas que eu não vou ter como saber se ela tem ou não, se ela está ou não assintomática. Então, desde a recepção até o pós-atendimento, ter vários POPs, procedimento operacional padrão, mas que nos garanta, né, essa segurança maior. Eu não imagino, neste momento, a gente retornando, por exemplo, agora, tem EPIs excepcionais para isso, para nossa segurança também. Porque o nosso trabalho não é direto, tocando no nosso cliente. Sim, com certeza. Pois é. E quais são as medidas de segurança que se pede hoje? Um distanciamento entre as pessoas para evitar o contágio, mesmo que seja usando máscaras, os dois lados. Mas o distanciamento aí mínimo de 1,5 m, 2 metros, nós vamos conseguir fazer isso agora? Como é que você dá pergunta que a gente com a tem que distância de fazer. 2 metros? Eu faço essa pergunta para mim, sabe? Aí mesmo que eu falo assim, tá, mas eu me garanto, quais são os EPIs que vai me garantir o máximo possível de segurança para mim e para o outro que eu estou atendendo, né? Eu vejo que é um momento, sim, da gente se preocupar no ponto de vista de se reestruturar para esta possibilidade do retorno. Talvez aí já tenhamos, né, alguns profissionais que já retornaram com essa preocupação e com essa segurança. Mas aí destaco novamente os EPIs, né? Porque nós não temos essa máscara de fácil acesso, temos só a máscara comum, máscara de tecido, máscara de TNT, mas não é essa máscara que vai nos garantir o trabalho direto. Tem até uma pergunta referente a isso aqui, né? A Ingrid perguntou que um médico, né, da colega dela, indicou o uso de máscara descartável com o uso de de acrílico por cima, que seria o face shield, né? É a Ingrid, Estúdio Beleza. Sim, sim, é uma possibilidade, pois é, eu até, deixa eu ver aqui que alguém escreveu, Ju, deixa eu ver o que escreveram aqui. Uhum. Tem várias gente colocando, ó, eu mesma pretendo usar uma máscara comum com uma outra máscara, deve ser a de acrílico. Sim,
A Benilde falou ali, estética facial é impossível distanciamento. Exatamente, Benilde. Então, eu vejo exatamente essa estratégia. A Benilde falou, não me sinto segura em com todos os EPIs para fazer facial nesse momento. Eu também não, tá, Benilde? A Benilde é uma amiga minha, de colega de turma lá de Florianópolis, uma profissional excepcional lá em Floripa. Eu também não vejo essa segurança. A gente tem que saber que, por mais que tenhamos EPIs, que é o equipamento, né, de nossa proteção individual, minimizar 100% dos riscos não existe. E nós estamos enfrentando um adoecimento que ainda não tem tratamento específico, ainda vacina para prevenir essa doença. Então, é enfrentar o desconhecido, né, e esse desconhecido sendo muito severo. Tá, por que a Ju chamou para esse bate-papo? Porque a gente está vendo, né, Ju, muitos profissionais querendo voltar, algumas já voltaram. Então, temos que alertar dessa preocupação, da seriedade que é e dessa paramenta necessária, mas que a gente ainda não tem. Alguns têm, sim, né, a possibilidade de ter e colocar uma máscara transparente que é com material rígido que tem fazer a limpeza, né? Que aí estão usando em alguns ambulatórios, em alguns hospitais. Mas aí nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos. E como vamos adquirir esse material? É eficiente? Ele foi testado? Ele vai garantir? Nós temos que nos preocupar. Lembrando que muitos estudos ainda estão em andamento no que diz respeito à contaminação do ambiente onde vai circular esse vírus. Nós não temos estes apontamentos científicos ainda. É tudo muito rápido que está acontecendo. Eu peguei um artigo recente agora, desse mês passado, né? E nesse artigo científico feito lá, eu acho que eu não tô louca, gente. Né? Se não me engano, foi na China que fizeram o estudo. E se ele fica, né, em suspensão no ar por até 3 horas. Né? No caso, por exemplo, eu estou aqui falando sem máscara. Né? Digamos que eu tivesse infectada. Eu conversei no ambiente, então o vírus pode espalhar e ficar aqui solto por até 3 horas. Então, isso, por exemplo, é algo que é preocupante do ponto de vista, né, quando a gente está num ambiente coletivo, porque as pessoas acabam conversando, ninguém consegue ficar calado o tempo todo. E aí, a gente pode ter alguma partícula em suspensão, né? E aí a pessoa, por exemplo, a gente sabe que uma forma de transmissão, além, claro, do contato com as mãos, são mucosas também, né? Pode cair, você pode aspirar, você pode cair no olho, né? Enfim, então isso às vezes o profissional de estética, ele tem que ver isso, que às vezes numa sessão, por exemplo, o seu cliente nem sempre fica calado. Sim, Ju, deu para ouvir um pouco do que você falou. No final teve bastante ruído, mas eu entendi a sua linha de raciocínio, tá? Que você leu uma pesquisa, né, que falou dessa questão do tempo que o vírus pode ficar. Eu também andei lendo algumas que falam aí de uma pesquisa que está em andamento na China, a questão da distância que esse vírus pode chegar, se é 2 metros, se é 3 metros, se é 4 metros. Então tem muita coisa acontecendo ainda que a gente desconhece. E eu acho que nesse momento, eu enquanto esteticista, e acredito que você também está com essa preocupação, porque é a nossa profissão, né? E a gente fica cheio de perguntas. Mas hoje eu vejo que nós temos sim que nos preocupar com isso para a gente começar a ter ideias, né? Para ter possíveis soluções para o nosso amanhã. Esse amanhã nós não sabemos agora quando vai ser. Mas essa possibilidade de um retorno às nossas atividades, ela existe, porque é a nossa profissão, né? Mas como que nós estaremos preparados para isso? Eu acho que vale hoje ter esse olhar, né? Para a nossa profissão, ter o entendimento de como que ocorre a transmissão deste vírus, porque nós podemos ser agentes transmissores quando a gente está com o vírus e não saber que está. Poderemos estar assintomáticas, né? Exato. Eu posso ir ali e mesmo que eu tome espirrar, eu posso levar a minha mão em algum local e aí eu passo a deixar
no caso da nossa clínica de estética, tem o risco da contaminação. É a transmissão e ainda tem o risco da contaminação, que pode pegar alguém com o vírus e deixar gotículas e eu, né, ter esse contato, mas também tem a situação da pessoa levar ao local e deixar esse vírus numa bancada, né? Então a gente vai ter que tomar todo esse cuidado com tudo que chega para essa pessoa. Desde a hora que ela chegou, ela normalmente chega com bolsas, né, com outros acessórios. A gente vai ter que ter um POP para guardar estes pertences com segurança, mas que seja em ambiente descartável, né? Onde ela receber desse cliente, colocar ali numa bolsinha transparente os pertences dela, ter um local certinho para ela colocar. Então a gente vai levantar isso, como também vai aumentar os nossos, ter mais coisas. Eu estava vendo hoje, Noêmia. A gente ter propés desde a sala da recepção, o cliente chegar, a gente já ofereceu o propé, ele vai calçar esse propé, ele já vai chegar, né, vai passar mais segurança em todo o setor que ele vai passar da clínica até chegar na clínica, na sala de atendimento. Então tem várias coisas que a gente pode estar já começando a desenhar, estruturar os nossos POPs. Eu vejo a necessidade de nós estruturarmos POPs de estrutura desde a recepção, que minimize o máximo possível do risco. Lembrando que é o máximo possível. Nós não temos agora a condição de fazer a garantia 100%, porque por mais que isso venha a ter daqui a pouco, a gente arrisca dizer que em alguns hospitais, em algumas salas específicas já estão tendo uns estudos, até aqui no Brasil, mas isso vai ficar distante para nós ainda, né? Fazer a gente não tem os materiais necessários, a esterilização do ambiente, que seria. Então eu vejo que o momento para nós é de entender o processo de transmissão do vírus, entender o processo através desse vírus, entender a importância do isolamento social e também a importância do distanciamento entre as pessoas. Porque quando a gente começa a entender isso daí, sobrepõe a nossa necessidade de voltar a trabalhar imediatamente. A gente começa a entender esse processo, né? A estética espaço integral colocou aqui, ó. Tem clientes que não aceitam a quarentena e fica parecendo que não queremos atender. Informamos que a saúde... Peraí que eu vou tentar ler tudo que ela colocou. Que é saúde muito mais... É que está apagando, está sumindo para mim. Muito mais importante que celulite, flacidez, limpeza de pele. Estamos indicando o home office. Perfeito. É exatamente isso aí. A gente vai aprender também, para aqueles que têm dificuldade, eu acredito que poucos, de esclarecer para o nosso cliente. É uma bela de uma oportunidade para a gente amadurecer, criar conceito de que somos profissionais de saúde e exatamente por sermos profissionais de saúde, temos que nos preocupar com a saúde do trabalhador e a saúde do nosso cliente. Verdade. Do coronavírus e da Covid-19, que é o adoecimento, ajuda a fundamentar a nossa fala com o nosso cliente. De mostrar para ele que é um cuidado que nós estamos tendo neste momento, né, de reforçar para ele que neste momento é cuidar da nossa saúde. E que vamos dar uma pausa, porque a pausa é para garantir o isolamento, que a partir do momento que eu, Noêmia, retorno à minha atividade, vamos supor que aqui na minha cidade o decreto seja de prestar o serviço. Eu, Noêmia, estou sendo obrigada a trabalhar? Não. Lembre que se hoje tem o decreto falando que eu não posso, realmente há uma proibição na minha cidade. For retirado, logo também ele não está me obrigando. Ele só falou que não é mais proibido. E a conduta passa a ser minha. E aí vem a questão dessa conduta do profissional, da responsabilidade profissional, né? Então, esse retorno tem que ser com consciência, o profissional riscos para ele entender e passar para o cliente. Se ele resolver,
ele tem que ter consciência de que ele vai precisar tomar todo esse cuidado com muito critério. Eu até sugiro que se alguém realmente precisa e quer, não consegue ficar em casa porque quer ou porque tem gente pedindo, que ele, se ele não tiver conhecimento técnico para garantir essas normas de biossegurança, que ele solicite ao profissional do município dele, da vigilância, essa orientação específica. É importante isso, né? Porque às vezes o pessoal tem muito... Porque senão ele pode estar achando sanitária. que tem todas as ferramentas e pode ser que ele está equivocado. Eu vejo às vezes que o profissional tem muita resistência em ir até a vigilância sanitária, saber quais são as normas, né? O pessoal encara muito a vigilância sanitária como um bicho-papão e talvez não como um agente que pode te ajudar a enfrentar esse momento, né? Sim, tem gente falando aqui, ó, que continua fazendo o atendimento de orientação. Então, ou seja, cada profissional vive uma realidade. Pode ser que ele tenha aquele paciente que está no momento de dar atenção virtual, de estar conversando com esse cliente, mas eu entendo que nós precisamos nos preocupar com o retorno, mesmo que seja um retorno a longo prazo, Ju. Porque como não tem ainda, né, uma vacina que é a prevenção da Covid-19, assim como também nós não temos um tratamento para o adoecimento, e nós precisamos prevenir o caos na saúde pública no Brasil, da saúde, do sistema de saúde, na verdade, não da saúde pública, que é o sistema todo de saúde, o particular também, nós temos uma responsabilidade social. Então, não dá para pensar só no retorno. Nós temos que saber que aquele profissional que hoje está retornando, ele está contribuindo para que pessoas circulem nas ruas, que pessoas transitem da sua casa até o estabelecimento, e que isso favorece um risco e que isso está indo na contramão das orientações de quem está enfrentando esse adoecimento, dos profissionais que estão há dias fora das suas casas, trabalhando incansavelmente nos hospitais, de profissionais de saúde que estão na linha de frente e de que estão adoecendo também com a Covid-19, não dá para pensar só em mim. Eu não tenho que pensar na sociedade como um todo e, em especial, no sistema de saúde, porque envolve os profissionais de saúde, toda a estrutura técnica, toda a estrutura física, mecânica que está envolvida nesse contexto, que não tem como a gente pensar nisso separado, no individualismo, não dá. A gente tem que pensar em todos os envolvidos. Caos, né, e tem cidades que já alcançaram esse nível de caos, né? Justamente por falta desses cuidados. Eu vejo até como a gente está vendo aí algumas dificuldades, né? De pessoas transitando na rua, de clientes. Eu vejo a possibilidade da gente, de nós, esteticistas, sermos aí uma porta-voz de explicar para essas pessoas isolamento. A gente pode estar colaborando com a sociedade de transmitir essa fala, explicar a importância do isolamento, falando dentro desse contexto da nossa profissão. E ele está colaborando com um trabalho lindo em paralelo com o sistema de saúde. Às vezes a gente não pode, por exemplo, eu vi que algumas esteticistas ficaram chateadas porque nós não fomos convocadas, né? Por exemplo, como ocorreu com outras classes. Vou pedir para você escrever pergunta. Vou pedir para você escrever sua pergunta, não saiu som nenhum. Pronto. Então, teve esteticista que ficou chateada, né? Por não ter sido convocadas. Vou esperar chegar a sua pergunta aqui para mim. Convocadas junto com outras profissões. Não chegou nada para mim aqui ainda não. Deixa eu ver aqui, ó. Tá indo? Pronto, por não ter sido convocada junto com outras profissões. Opa, chegou. Esteticistas chateadas por não ter sido convocadas junto às outras profissões. Pois é, Ju, não tem que se chatear, tá? Já começa por aí.
Eu vou pedir para todas que estão chateadas e aquelas que não estão chateadas para ler a portaria. Já começa por aí, tá? Aí a gente vai entrar no mérito da entidade da nossa classe associação, que a gente já conversou sobre isso, e aí já foi dito numa live da ANES que foi explicado, inclusive, tá? Ela é convidando, sim, tá? Profissionais da saúde que estão na linha de frente. São os profissionais que hoje estão lá trabalhando dentro dos hospitais. Enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, assistentes sociais, tá? Eles também incluíram outros profissionais da saúde ali, psicólogos, médicos VT de conselho, né? E aí entra essa questão de que o Ministério da Saúde precisar desses profissionais, já tem um conselho que vai estar confirmando se aquele profissional inscrito é profissional de saúde. Não basta, por exemplo, Ju, se hoje o esteticista tivesse incluído lá naquela lista, quem é que poderia dar os dados? Se hoje a ANESCO, que é a Associação Nacional, os esteticistas não estão dentro dela, todos, são alguns. Verdade, A gente, se fosse pedir hoje para a ANESCO quem são os esteticistas no Brasil, a ANESCO vai dar o nome dos sócios. A gente só tem os documentos destes, e é uma associação, entendeu? Não é um conselho de classe. É isso que vocês precisam entender. Aquela portaria, ela foi exclusiva para os profissionais de saúde que têm seus conselhos, que fiscaliza e que sabe quem são os profissionais. Hoje, se fosse incluir o esteticista lá, a própria portaria já fala que são profissionais que têm seu conselho regulatório. Nós não temos. Por que isso? Porque esses documentos serão checados, os registros daqueles que fizeram a inscrição, com seus conselhos. Eu não vejo motivo para ficar chateada. Aquela portaria não é uma portaria que está falando que só aqueles profissionais são profissionais de saúde. Não é isso. Se alguém interpretou assim, eu vou pedir para estar, porque está sendo uma interpretação equivocada. Ali é uma portaria que ela tinha um objetivo de limitar alguns profissionais de saúde para dar sustentabilidade à situação, tá? Só isso. Aí, outra coisa que está acontecendo, Noêmia, tá me escutando direitinho? Não, você está travando. Só escutei meu nome, o restante não. Pronto, vou digitar aqui, pronto. Questão de vouchers. A Rosângela falou que está travando muito. A Ju está toda hora congelando a imagem para mim, tá? Dificuldade econômica. Cadê? Deixa eu ver aqui. Dificuldade econômica, que a Ju colocou. Gente vendendo voucher. Pois é, né? A Rosângela falou que é o meu que está travando. Está travando para você aí? Para mim, não. Oi? Para mim, você não está travando. Pois é. Minha internet... É que assim, a minha internet é de 100 mega e é por fibra, mas é todo mundo em casa. Marido está agora também em sala de aula virtual, usando a mesma internet em outro ambiente da casa. Então pode ser questões de queda, mas falou que melhorou. A Rosângela falou que melhorou. Então, tem essa questão de participação financeira e vendendo voucher, né? Gente, vamos bater um papo mais sincero aqui ainda, né, Ju? O que eu, Noêmia, vou poder oferecer para o meu cliente hoje, fazendo com que ele invista no meu serviço? Aí eu vou fazer o conceito aqui, a gente não pode esquecer que nós somos profissionais de saúde, né? E que saúde não necessariamente é ausência de doença, né? Tem outros aspectos aí que envolvem todo um contexto do ser humano que caracteriza a saúde. Aí vem a questão emocional, a questão familiar, a questão social. São vários fatores que, em desequilíbrio de um, desfavorece a saúde do outro. Então, neste momento, eu, Noêmia, eu estou fazendo análise minha, eu, Noêmia, me colocando na posição de um cliente. E o meu esteticista,
me propusesse comprar algo deles sem ter a possibilidade de quando usar esse serviço e ainda, de certa forma, gerando uma proposta de bônus, sabe? É uma forçação de barra, está parecendo ser. E aí, o que acontece? Eu vou estar contribuindo com ação o outro. Como é que essa pessoa está vivendo esse momento? Eu estou pensando só em mim, se eu for oferecer um voucher. E aí, volta a falar, a gente tem que pensar no outro. Eu não consigo, nesse momento, pensar exclusivamente em mim, na minha profissão. Eu tenho que pensar em todos os contextos. As pessoas que estão enfrentando as dificuldades semelhantes à minha. E quando eu ofereço um serviço, ainda sem poder entregar esse serviço para a pessoa, tem que ver, porque nós temos que lembrar que a gente trabalha como prestador de serviço e aí tem o direito do consumidor também, né? Que a gente tem que entender dessa outra lei para não assumir esses riscos, mas, sobretudo, a questão ética. Uma questão ética, porque leva em consideração que eu estou vivendo, eu estou sendo Noêmia mesmo falando, hoje é sexta-feira, hoje é 17 de abril, é isso mesmo? 17. Eu estou vivendo 17 de abril. Amanhã é 18, tá? Eu vou viver o 18. Para eu trabalhar as minhas emoções. Os meus dias. E aí, quando eu já fico na minha angústia, pensando no amanhã, no depois de amanhã, e já querendo vender um serviço, eu não estou pensando no meu cliente. Eu estou zelando do meu cliente? Porque eu posso estar gerando uma ansiedade nele. Imagina, muitos que ficam agoniados porque estão em casa, que talvez queria estar lá conosco. Será que a minha atitude de oferecer um voucher, eu estou pensando nas emoções desse cliente? E outra, né? A gente tem que pensar que tudo ela é uma crise de saúde pública. E aí, a minha saúde, eu sei dela hoje, mas eu não sei como é que ela vai estar amanhã. Porque eu tenho que me preocupar, sim. Eu sou uma mãe de família, eu tenho marido e filhos para cuidar. E é assim que eu me preocupo com os meus clientes, diariamente. Eu mando mensagens para os meus clientes de boa saúde, sabe? De cuidado com eles, desejando que eles estejam, amanhã tenham um dia melhor. Eu acho que nós temos que, neste momento, pensar em vida, sobretudo. Em vida. Não dá tempo de ser egoísta. A Rosângela fala aqui, ó, se torna um egoísmo. Exatamente, Rosângela. É essa a impressão que se tem. Eu acho, e aí tem essa questão, né? Imagina vocês, se fizer isso, Ju, com todos os clientes que a gente tem de carteira, a gente vai mandar o voucher. Desespero vai ser a receptividade dessa proposta para o nosso cliente. Ele pode estar fazendo um filtro disso, né? Então, é muito arriscado. Tem que pensar no marketing, tem estratégia de marketing, tem que pensar e tem que ser gestor, tá? Já estou indo lá para gestão. Tem que fazer um planejamento estratégico de marketing nesse momento, porque se você lança a mão de uma ferramenta dessa, como um marketing seu, pensando exclusivamente no financeiro seu e não pensa no financeiro do outro, não pensa no momento que o outro está vivendo, qual é o efeito que pode dar isso? O dano que pode gerar. Lembra que um cliente mal atendido, ele replica, isso multiplica N vezes. Muitas, pelo menos por 10. Multiplica de, por exemplo, eu recebi propostas assim, né, de vouchers de algumas empresas, inclusive de cosméticos, né, que eu não vi com bons olhos. Empresas de cosméticos que queriam a minha carteira de cliente para vender direto para o meu cliente. Enfim, peguei antipatia já. Porque tá pensando só neles. Né? Então, cortou bastante, tá, Ju? Desculpa. Eu entendi só a carteira de cliente que você falou. E assim, então, o que nós temos que fazer? Nós, esteticistas. Eu convido todos vocês que estão neste momento aqui.
para vocês, neste momento, pensarem exclusivamente na profissão, mas o impacto que geraria se você voltasse amanhã a atender. E faça o seguinte, se é essa a sua vontade, você tem que colocar isso como, simular isso num papel. Olha, se eu voltar amanhã, quais são os impactos que pode gerar para a sociedade? Tem que linkar com a pandemia, tem que linkar com o acontecimento. Porque aí você vai rascunhar isso e você vai ter a conclusão do dano que você pode causar ou não. Eu acho que temos que fazer esse exercício, sabe? Lista, porque assim, se você voltasse amanhã, o que você precisa fazer, qual o impacto que isso geraria e qual o retorno que isso te daria. E tem que pensar lá na frente. Porque as respostas, gente, eu estou usando aqui estratégia do que eu venho estudando. Olha aqui, tem uma coisa que eu vou convidar vocês, tá? Eu sei que a Priscila Andreata, que está aqui, eu vi Priscila ali. Oi, Priscila Andreata. A Priscila fez um curso maravilhoso semana passada, a qual eu estou fazendo um curso de coaching, desenvolvimento de pessoas. É tudo que tem de melhor. É um curso todo, né? E estou usando essa ferramenta no meu dia a dia. Eu preciso encontrar respostas para o que eu estou vivendo neste momento. O meu estado atual e o meu estado desejável. Né, Pri? A Pri falou um oi lá. Então, nós temos a Carolina Crava, a Carolina, linda Carolina. A Carol é minha amiga, foi minha aluna, é daqui de Colatina, minha parceira, também está em casa, deveríamos estar lá no trabalho. Fazer esse levantamento, eu acho que já trabalha o nosso exercício enquanto pessoa, enquanto até para nos preparar para o nosso amanhã, né? A gente, se é esse o problema que você tem hoje, qual é o seu problema? Qual é o seu desejo? É voltar a trabalhar? Coloca lá, qual é o seu desejo, né? E ali você listar o seu estado atual. Qual é o seu estado atual? Né? O seu estado atual é qual? Você está em casa, em isolamento? Coloca ali. E o que você precisa, né? Quais são os enfrentamentos que você vai passar? Lista tudo. E qual é o objetivo, né? E se isso vai trazer o estado real para você? Qual vai ser a sua realidade? Se isso vai te dar para bater essa meta. Que é o sonho de quem está querendo voltar. Eu vejo que a gente precisa também planejar algumas estratégias profissionais para acalmar essa nossa angústia, para trazer respostas nossas. Não adianta nesse momento, Ju, eu falar para você, Ju, não, você não faz isso, Ju, você faz isso. Nós precisamos encontrar as respostas em nós. Tá? Exatamente. Ali a Ju colocou, mesmo que você se sente segura em sair. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é aí que eu falo, não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar em um contexto, em uma estrutura. São vários fatores que envolvem. Não basta eu só querer, né? Outra coisa, se você... Aí tem uma questão financeira, né? Porque muitos têm o aluguel, certo? Por exemplo, eu tenho o meu aluguel, eu negociei com o proprietário do espaço. Eu já negociei. Falei com ele, olha, precisamos negociar, os dois lados não irão perder, né? Vamos manter o contrato, até porque meu contrato é longo, é contrato de 3 anos. Não tenho pretensão a rescindir, mas os dois lados precisam flexibilizar. Se eu, Noêmia, volto a atender segunda-feira, vamos supor, né? E não tenho a certeza de que eu vou ter cliente. Já começa por aí. Sim. Porque o comportamento do outro eu desconheço. Eu não sei como é que eles vão enfrentar esse meu retorno. A partir do momento que eu retorno às atividades, eu já estou dando possibilidade ao meu contrato, lá, à empresa que eu contratei o imóvel, de que eu já voltei às atividades. E aí, o meu acordo já cai, né? Eu já voltei. Com certeza. Cumpri. Então, são tantos fatores que a gente tem que reescrever, pensar direitinho, mas tudo tem que ir analisando
à saúde. Principalmente a minha saúde, porque é eu que estou tomando essa decisão, mas não posso esquecer da saúde de quem eu vou atender. E lembrando que eu vou atender vários, né? Como é que vai ser feito isso? Vamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar, Ju, para o pós-crise saúde pública, né? Nós temos que imaginar aí, ó, que precisa se melhorar a biossegurança nesse contexto. Nós estamos vivendo uma experiência única, porque é uma experiência que quem vivenciou uma pandemia estava fazendo 100 anos, né? Foi em 1918, com a gripe espanhola. Então, o que nós estamos vivendo hoje é algo que quem está vivendo desconhecia, porque são poucos que têm aí sempre. Então, como é que vai ficar o comportamento dessas pessoas em busca do nosso serviço, uma possibilidade? O que eu, Noêmia, preciso me preparar agora para estudar mais ainda esse organismo, estudar mais ainda detalhes, particularidades de biossegurança. Eu gosto muito de biossegurança, eu sou apaixonada por vigilância em saúde, né? Então, eu já sou uma pessoa que tem um zelo enorme, eu chego a ser chata, que perigosa com isso. E eu vejo como uma coisa saudável eu ficar estudando ainda mais essas questões. Eu quero colocar a minha clínica num padrão, num nível de segurança em saúde ímpar. Eu desejo isso. Eu vou trabalhar muito para isso. Após a clínica oferecer a segurança para a minha pessoa, mas, sobretudo, para aquele que eu vou receber ali. Criar outras estratégias, por exemplo, eu já não atendo, na minha clínica não fica tumulto de pessoas, isso eu já tenho há mais de 3 anos. A minha Os meus também. clientes, eles não circulam na mesma recepção, 2 clientes, é tudo muito, muito personalizado. Então isso já garante bastante, né? O risco de vírus circular. Mas eu vejo que eu ainda preciso agora, diante de tudo, eu melhorar ainda mais. E eu me proponho a isso. Eu estou estudando para isso, eu estou pesquisando para isso, de pesquisa da pós-graduação, eu tenho epidemiologia, então, assim, eu tenho que estudar mais para me preparar melhor e oferecer um serviço ainda melhor. Essa é a minha proposta. Então, assim, o que eu, Noêmia, estou fazendo para retornar após essa crise, não após a pandemia, não após a Covid-19, após a crise. Em algum momento, o sistema de saúde oportunizar o retorno gradativo e no momento que o esteticista, eu, antes de retornar, eu preciso estar com uma proposta funcional de segurança em saúde na minha clínica. Eu preciso, é minha necessidade, em todos os aspectos. Da hora que chegar no portão que tocou o meu interfone, eu vou ter que me preparar para isso. Tipo, ter um cantinho da desinfecção, por exemplo, já ajuda, né? Ela não tá me Como, ouvindo. Ju? Tô dizendo, montar Eu tô um te ouvindo. cantinho Aqui você falou, peraí que eu vou ler. Eu vou ler. A Benilde falou, eu acho, Noêmia. A Priscila falou lá de buscar inteligência emocional. Inteligência emocional, eu vou fazer que vem o curso. Eu vou ler essa pergunta, tá, Ju? A Rosângela fez uma pergunta, peraí que tá nela. Rosângela, o que você acha de nós estarmos sempre em contato com a cliente, porque para que ela se cuide da pele, e daí caso... Peraí que tá correndo demais. Caso consiga até mesmo... É possível, tá, Rosângela? Isso é possível. A gente tem que ter esse contato, sim, com o cliente. E a Ju Teleconsulta, excelente pergunta, Ju. O que eu acho da teleconsulta? Você sabe que hoje eu estava com um probleminha de saúde desde ontem. Estou tendo muita enxaqueca, tá, gente? Ficar em casa, cuidando de um monte de coisas domésticas, família, e ainda sempre conversando sobre a profissão, essas agonias, né? E eu tive muita dor de cabeça. E eu fiquei a noite toda com o Congresso Nacional sobre aí uma ajuda de emergencial para os esteticistas. Então, eu estava horas ali lendo muitos documentos. E então,
Hoje, a primeira ligação que eu tive foi sobre isso, tá? A possibilidade aí, se existe essa empresa de tecnologia, uma empresa de tecnologia entrou em contato. Mas, assim, aí, o que é que precisa se discutir, tá, gente? Esse fator que a Juliana perguntou ali de teleconsulta, algumas profissões de saúde liberadas. Ótima sua pergunta, tá? Então, eu vou começar a falar de uma coisa que não era o mérito aqui, mas vou sucintamente citar para vocês algo. Algumas profissões foi liberada, sim. Só que uma única profissão foi sancionada agora, essa semana, dia 15, ou seja, a telemedicina na medicina somente. A lei federal incluiu a telemedicina para médicos somente. E a lei está aí para quem quiser ver, vamos ver. Agora, telemedicina por resolução de conselhos, algumas profissões estão liberando, mas não é uma lei para nós esteticistas. Se a gente tem possibilidade, eu vou te passar a pergunta, Ju, nesse caso, né? Está perguntando para mim, eu, Noêmia, né? O que eu, Noêmia, vou poder oferecer para o meu cliente por uma teleconsulta? Tem algum serviço que eu posso fazer? Ah, tá. Por mais que tenha, quais ferramentas tecnológicas que eu tenho no mercado hoje para me garantir? Por quê? Levando em consideração que hoje o que a gente mais discute, até teve uma live aí com o doutor Bruno e eu, sobre documentos. Se a gente for fazer teleconsulta, vai ter que ter documentos totalmente virtuais, termo de consentimento assinado, prontuário clínico, tudo que garanta a segurança e dor. Então, eu vou te fazer uma pergunta, Ju. Será que temos a tecnológica que nos garanta isso? Não temos ainda, tá? Hoje em dia, não tem... Assim, a grande maioria dos profissionais não tem esse suporte para dar ao cliente da teleconsulta, né? Deixa eu ver, deixa eu digitar. Noêmia só tá entendendo que eu digito hoje, gente. Aqui. Inclusive... Ai, peraí. Ju, escreve que eu não estou conseguindo. Eu vou ler o que a Benilde colocou ali. Ó. Agendamento com intervalos. Deixa eu ver o que a Benilde colocou. Benilde colocou que ela está... Eu acho que é o que ela está fazendo. Eu vi que a Benilde deve estar atendendo. Peraí, gente. Deixa eu puxar o que ela colocou. Agendamento com intervalos maiores que o normal. Antes já não tínhamos espera na recepção. Agora tem que intensificar ainda. Exatamente, Benilde. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo. Então, os espaços têm que ser maiores, né? A gente tem que pensar na nossa estrutura. A maioria dos profissionais, inclusive, eu não tenho suporte para isso. Isso, Ju. A gente vai ficar... se tem alguém pretendendo fazer a teleconsulta, são várias questões, e aí eu acho que se tem alguém pensando nisso, eu vou sugerir que procure orientação do jurídico da Anesco. Essa live aqui não é da entidade, mas aí se tem dúvida sobre isso, eu acho que tem que procurar um suporte com a entidade, com o jurídico, porque aí vai ter uma resposta plausível orientando se existe essa possibilidade, tá? A Laís Braga colocou, já estão até vendendo curso para esteticista. Pois é, Laís, mas que curso? Sobre teleconsulta? Né? Sim. Que curso? Você colocou ali, por exemplo, não tem como avaliar um melasma sem lâmpada de Wood, não tem como avaliar a profundidade da mancha, então como vou passar o tratamento assertivo? Exatamente. Né? Então, tem várias questões aí que a gente hoje eu, Noêmia, não tenho. Eu não tenho essa ferramenta, tá? A Benilde disse que ela não está atendendo ainda, só está pensando em voltar em junho. Perfeito, Benilde. Eu vi, Benilde, que aí em Florianópolis ainda mantém o decreto, né? O comércio e serviços ainda não estão liberados. Ju, você está travada para mim. A Laís colocou curso de teleconsulta. Pois é, Laís, se tem algum curso, aí é importante que nós, esteticistas, tenhamos cuidado, critérios para selecionar cursos que nos dê um retorno, que nos garanta uma qualidade no nosso serviço, tá?
Santi Estética, olá, boa tarde para vocês. Então, a teleconsulta é um tema que acho que as esteticistas. Eu queria também ouvir uma saída, e se houver alguma intercorrência, perfeito. Então, assim, isso, tá, gente? Volto a falar para vocês. A lei federal que foi sancionada esta semana sobre telemedicina foi para medicina, tá lá. Mas se alguém tiver dúvida, eu vou direcionar essas dúvidas de vocês, vou indicar que mande para a nossa entidade nacional, e aí vai vir um parecer técnico, jurídico, o doutor Bruno é da área de direito em saúde, inclusive ele até colocou algo lá no Instagram dele sobre essa telemedicina, legal. que eu não tenho essa estrutura hoje, então eu não penso em fazer isso. Sem conselho ficamos vulneráveis. Pois é que Keila 675. A questão do conselho, tá, gente? Nós teremos um dia, porque a nossa lei fala isso, mas é importante vocês entenderem que conselho de classe é criado e que isso vai chegar um dia. Eu peço a vocês que antes de se questionar, eu sei que ninguém questionou sobre por que não temos conselho, que vão em busca, tá? Nós temos que pesquisar a história das criações de conselho das outras profissões que vocês vão se preparar pela luta que foi, tá? Keila. Obrigada, Keila, pela pergunta, tá? Pela fala sua. E isso, assim, é um desejo. É o meu desejo também, tá? Eu vou falar isso para vocês. Porque com um conselho, estaríamos hoje, nós saberíamos quantos profissionais esteticistas teria no Brasil, todos estariam inscritos, né? Estaria fiscalizando todo mundo, essa é a função do conselho, então é o sonho. O conselho, quando ele vai chegar e vai classificar, olha quantos esteticistas tem, que ele vai registrar todo mundo, mas nós não temos isso ainda, como várias profissões passaram por essa situação, regulamentou, levou-se anos para estruturar. Mas nós teremos o nosso um dia, é o nosso desejo. Amém. Eu não sei a hora que a gente começou a bater papo, porque teve uns traves, tá? Alguém mandou outra pergunta ali. Clica na palavrinha ao vivo. Noêmia, quais dicas práticas de POPs para quem vai voltar ao trabalho quando a crise passar? Olha só, POPs. Eu amo POPs, né? Então, eu vejo que tem que fazer POP de tudo, tá? Da hora que você chega na clínica, você vai passar por uma entrada principal, você vai passar por um portão. Então, você tem que chegar, você vai tocar em tudo. Você tem que ter um POP de higienização de ambientes, de abertura da clínica, higienização. E agora tu aparecendo. Pronto, já voltou. Eu estava aqui batendo papo com as amigas, que eu vi que tem um monte de gente que eu conheço. A Etielen acabou de entrar. A Etielen é de uma professora aqui do Espírito Santo, parceira. A gente está sempre conversando e tirando dúvidas para acrescentar em sala de aula. Legal. Gente, tá linda a nossa live. Eu tô amando, eu amo fazer isso, eu amo conversar sobre a nossa profissão. Ó, já combinei com a Benilde aqui, nós vamos ter uma live. Bate-papo de colegas de estética, Benilde, lá em Floripa e Noêmia, aqui em Colatina. A Carol voltou, a Helenina, estamos com uma turminha boa aí. Então, Ju, vamos ver se a gente dá sequência agora em mais uns 15 minutos, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco com o nosso jurídico da ANEL, tá? Você está conseguindo me ouvir direitinho agora? Vai ter que escrever, porque seu áudio continua picando. Oh, Senhor. Estávamos falando do POP. Lembrei, estávamos falando do POP. A Júlia Andrade. Júlia Andrade é a Júlia de Florianópolis? Dá um sinalzinho, Ju, se é de Floripa. É ela mesma, eu acho. Então, vamos lá. Então, estava falando dos POPs. A ideia de criação de POPs é a gente vivenciar, a gente traçar, tá? Fazer... Ela mesma, a Ju falou oi. Fazer uma lista do nosso dia a dia, né? Da nossa rotina quando chega e criar esses POPs. O POP de abertura da clínica, né? O que é a higiene da clínica, da hora que a gente chega lá fora.
hora naquela porta. Porque o cliente vai tocar o interfone. Se é um prédio que tem portaria, a portaria do prédio já tem toda uma rotina. Mas a minha, por exemplo, a entrada ela é direta na minha clínica. Tem um portão com interfone. Entrou na live. Anselmo Pedro é um massoterapeuta. E aí, eu tenho que ter esse POP de todo o processo. Um POP de higienização da sala, de recepção, um POP de recepção. Como é que eu vou atender esse cliente? Eu vou ter um propé ou eu vou ter um chinelinho que ele troca? Né? Um chinelinho que eu possa fazer uma limpeza após, né? Eu tenho que criar estratégias. Ele vai chegar, colocava a bolsa penduradinha no cabidinho. Hoje eu já estou estruturando o POP de uma outra forma. Um recipiente descartável e ele vai acondicionar a bolsa dele, os pertences todos ali e vai ficar num localzinho próximo a ele, penduradinho, tá? Essa é a minha ideia, né? Mas todo o móvel da clínica da recepção, ele tem que me oportunizar uma limpeza específica também, né? Não pode ser sofá, uma solução antisséptica. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Esse não vai ser meu POP. O produto que eu vou passar nas maçanetas, a cada vez que passar pela porta. Então, eu vejo a necessidade hoje de, além de eu criar um POP, eu ter alguém para fazer isso, porque talvez eu não vou ter esse tempo todo. Sim, esse cantinho de desinfecção antes do cliente entrar na clínica, na minha clínica eu tenho, tá? Antes de chegar na sala de atendimento, eu tenho um lavatório de mãos, isso aí antes da pandemia. A Carol, sabe que a Carol conhece meu espaço lá e ela está aqui na live? Legal. Eu tenho um lavatório para o cliente que está no corredor, que liga as 3 salas da clínica que eu tenho. Porque eu tenho a sala de avaliação, consulta, tenho a sala de estética e tenho a sala de terapias integrativas. Entre essas salas e a parte de sanitário da clínica, né, tem um lavatório para o cliente, com toda a estrutura. Álcool em gel, sabonete, toalhas interfolhadas, tudo certinho no espaço. E a lixeira com pedal. Então, esse local já é critério lá na clínica. Só que, assim, eu sempre orientei o cliente. Os meus clientes já na clínica, é bem personalizado. Eu passo com ele nesse setor, ele já para ali e depois ele segue para a sala. Hoje eu estou estruturando o POP escrito. E ele vai receber esse POP quando ele chegar na clínica. Vai estar impresso também e ele vai levar para ele lembrar, vai criar uma rotina para ele. Ele vai passar sempre nesse local, vai fazer essa higiene todinha, vai deixar os pertences dele numa sacolinha que ele vai receber e é descartável essa sacolinha. Tudo que ele for deixar, que ele vai chegar, não vai ficar em cima de uma bancada ou pendurada, vai estar nesse recipiente. É um cuidado que eu estou tendo, né? E vai ter que redobrar mais o cuidado com a higiene do espaço todo, de toda a sala, né? O intervalo tem que ser maior. O meu intervalo entre atendimento lá na clínica já é de 30 minutos. Eu não atendo um seguido do outro, né? Por isso que tem 2 salas. Eu tento marcar um atendimento de estética, o outro de terapias integrativas, para não ficar o uso na mesma sala, logo em seguida. Então, talvez aí a ideia entre os atendimentos, para eu poder fazer uma higienização da sala, mais substâncias de limpeza nas bancadas. Eu uso, olha, clorexidina com tensoativo, soluções de clorexidina com tensoativos para limpar as bancadas na clínica. Eu uso detergente enzimático para lavar alguns utensílios também. Eu uso álcool 70. Então, eu já uso isso na minha rotina da clínica. A asepsia da sala e das bancadas é aquele que é usado nas bancadas de hospitais. Isso na minha clínica já tem há muito tempo. Mas é porque eu já tive experiência de trabalhar quase 12 anos em ambulatório hospitalar, então eu trouxe isso para minha experiência clínica. E fica a ideia para vocês também. Pronto, eu também já utilizo esses materiais, né? E eu acho importante... Olha, chegou tanta gente mais que eu estou vendo ali, eu não posso deixar de falar. Olha, Márcia Moreira é uma aluna minha de Colatina.
Eu vi a professora lá de Recife, cadê ela? Lucy Cleide. Eu vi que a Lu entrou, deu um oi. A Lu é uma professora maravilhosa, faz mestrado fora do Brasil, a gente está sempre conversando sobre a profissão. Ô, Ju, Eu deixa a acho sua importante pergunta você aproveitar o infinita, tempo. seu áudio não está chegando. Certo. É, eu estou escrevendo aqui para te mandar. Não estou entendendo. Aqui. Pronto, já mandei. Estou esperando a sua pergunta. Já foi agora. Também já utilizo esses. Ah, olha, a Márcia deixou uma mensagem linda lá para mim, minha professora amada. Oh, meu Deus, quanto coraçãozinho desses alunos. Eu sou apaixonada pelos meus alunos, tá, gente? Não desgrudo, não deixo eles ficarem um minuto em paz. Sempre mandando alguma coisa para eles. Olha, a Ju colocou, também já utilizo esses materiais e acho importante, mais do que tudo, é porque eu clico aqui, Ju, e some, sabe? Mais Uhum. que tudo, as especialistas aproveitarem o tempo para estudar biossegurança. Perfeito. Olha, gente, biossegurança nos garante segurança em saúde do trabalhador, segurança em saúde do nosso cliente, e segurança em saúde pública. Porque olha o que a gente está vivendo hoje, né? Onde que nós poderíamos imaginar que no mês passado, logo todo mundo curtindo o carnaval ainda, e quando voltasse do carnaval na nossa realidade, né? Então, assim, é provado que a gente precisa melhorar. E quando fala precisar melhorar, é pensar nesse aspecto mesmo. O que, que o mercado tem que garante aí a asepsia mais segura das bancadas, dos carrinhos, deixar o ambiente mais leve possível, né? Deixar só o que é necessário para a nossa atividade, igual fazem nos hospitais e nos ambulatórios. Não se deve ter muita coisa que acumule, né, possibilidades de sujidades, onde dificulta o nosso processo de limpeza do ambiente. Porque o critério vai ter que ser grande. E assim, fiscalizatória, né? A gente tem uma RDC de beleza, mas nós temos que pensar, é isso lá pela Anvisa, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo. Mas pode ser a necessidade aí da gente já perceber de aumentar esse rigor, de nós colocarmos isso pensando em atendimento em saúde e de todos poder deixar um recado para o outro que a gente está atendendo e para nós mesmos. Verdade. Muito obrigada, viu, Noemi? Dados de biossegurança sempre foram prioridades, agora mais ainda. Exatamente isso que está sendo pontuado aqui, Mônica. Alguém falou ali que me ama, tem que ler, gente. Espera aí. Depois eu vejo quem foi. É Márcia de novo. Tá, vamos lá. Você colocou, Noêmia, quero te agradecer. Ah, tá. Deixou um agradecimento. Sua generosidade em dividir, importantes para a nossa classe. Essa live era para ter milhões de visualizações. Peço que as profissionais compartilhem. Ô, Ju, eu vejo que, assim, eu sou uma pessoa muito simples. Eu gosto de compartilhar conhecimento, tá? E quando é compartilhar conhecimento, se eu falar para uma pessoa, quando a gente está conversando, que de uma conversa, às vezes a gente fica meia hora conversando, eu estou compartilhando algo que está sendo bom para você, você também está compartilhando para mim. Se eu compartilho com um, esse um tem possibilidade de passar para mais 5, esses 5 replica cada um para mais 5, vai passar para 25. Momento com É verdade. pessoas. E antes a gente teve aí com mais de 80 pessoas em alguns momentos. Se cada um gostou da fala e despertou nele a possibilidade dele também fazer algo por esse retorno, vislumbrando a gente desenvolver um material que nos garanta, né, um retorno mais seguro, estamos satisfeitas. Eu acho que não precisa de milhões, tá? Se cada um preencher esse papel, nós chegaremos em muitos. Eu penso assim, eu não tenho esse problema de falar para 1, para 2 ou para 1000. 1 milhão falando para 1. Sim. Até Noêmia. Eu amo falar. Eu agradeço a oportunidade, a Ju, pelo convite,
tá, Ju? Foi muito válido. Eu gostei de ver pessoas aqui assistindo, dialogando, compartilhando. Eu penso que nós temos que, neste momento, viver o que estamos enfrentando, sobretudo valorizando vida, não sendo, alguém falou aí de egoísmo, né? Não ser egoísta, trabalhar esse momento com amorosidade, desenvolver uma virtude que muitos eu tenho a certeza que já têm essa virtude do amor a si mesmo para poder ter condição de amar. Precisamos nos amar, valorizar a nossa vida para podermos amar o próximo e valorizar a vida do próximo. Deixo essa mensagem para vocês, para nós podermos ter a cada dia mais amor à vida e enfrentar o momento dia após dia. Não sofram pensando no amanhã. Aproveitem o dia de hoje, tá? Um beijo para vocês. Beijo, Noêmia. Obrigada. Beijo, gente.